Boa noite a todos, né? Eu sou a Jéssica, sou graduanda em farmácia na FCFRP, USP, e sou membro da gestão da Liga de Cuidados Farmacêuticos, a LCFES. Hoje, então, né, o nosso último dia aí de mini curso, e que teve aí uma abordagem, né, multiprofissional sobre o Covid. E para encerrarmos, então, com chave de ouro, gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade da nossa palestrante, doutora Viviane Gonçalves, e também pela participação de todos que estão assistindo. Bom, a respeito da lista de presença e a palavra-chave, nós iremos disponibilizá-las, né, os dois, no chat ao final das palestras. E então pode ficar despreocupados quanto a isso. E também, né, para quem não fez aí a doação e ainda quiser doar, no cantinho da tela aqui está o QR Code. E como já foi dito antes, né, a maior parte aí da nossa arrecadação será doada para o GAP. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade para mandar no chat do YouTube mesmo, ou se caso preferirem, podem encaminhar para o e-mail que já foi disponibilizado para vocês. Então, agora apresentando, né, um pouquinho melhor a nossa palestrante, a doutora Viviane Gonçalves. Então, ela é graduada em farmácia industrial, tem um mestrado em biotecnologia e doutorado em tecnologia bioquímica farmacêutica. Todos esses feitos dela aí foram pela Universidade de São Paulo. Ela fez pós-doutorado no Instituto Pasteur de Paris, na França, com bolsa da CNPq, e atualmente ela é pesquisadora científica nível 6 do Instituto Butantan e também diretora de laboratório de desenvolvimento de vacinas deste mesmo instituto. Mais uma vez, a Liga, então, agradece, né, a presença de todos vocês que estão assistindo e desejamos aí uma ótima palestra a todos, esperamos que vocês aproveitem bastante. Então, iniciaremos a nossa palestra sobre desenvolvimento de vacinas, da descoberta aos ensaios clínicos. Passo a palavra para você, Viviane. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, estou muito honrada, porque eu estudei, fiz minha graduação aí na USP em Ribeirão, acho que nem existe mais farmácia industrial, né? O currículo mudou depois que eu saí daí, eu me formei em 1991. Então, já me formei faz bastante tempo. Então, por isso eu fiquei bem contente. Depois de eu terminar a faculdade, eu vim para São Paulo fazer um estágio no Instituto Butantan de aprimoramento profissional e fiquei. Aí fiz meu mestrado, passei no concurso para pesquisador e prossegui a carreira fazendo doutorado, fiz o pós-doutorado. O resultado é que eu sou pesquisadora lá há mais de 25 anos já. E atualmente estou diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. É importante eu falar para vocês desde de cara que eu não estou trabalhando com Covid, mas eu vou dar uma abordagem, tentar falar para vocês sobre dar uma visão geral de como é o desenvolvimento das vacinas, desde o laboratório até chegar à produção, quais são as etapas pelas quais a gente tem que passar e registrar o produto e etc. E vou colocar algumas questões relacionadas ao desenvolvimento da vacina de Covid. Eu trouxe uns slides, eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, então, como eu disse, eu vou falar do desenvolvimento de vacinas, da descoberta aos ensaios clínicos. Espero conseguir dar um bom recado aqui para vocês e falar um pouquinho também da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo há bastante tempo lá no Instituto. O Instituto Butantan é uma instituição centenária, tem mais de 100 anos, e ele foi criado em 1901 para combater uma epidemia de peste bubônica que assolava o Porto de Santos. E ele tinha a missão nessa época de produzir soro contra a peste bubônica. Oi? Arrumou? Eu saí da apresentação.
Agora, se a senhora quiser tentar colocar em tela cheia. Espera lá. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Se eu tenho que fazer. Aqui também. Que difícil. Nossa, é muito difícil depender da internet. Viviane, se você quiser tentar compartilhar a tela inteira, mas aí você não vai conseguir ver a gente, você só veria o Mas eu estava vendo a tela inteira, esse que é o problema. Eu vou fazer diferente, eu vou apresentar para uma pessoa e tentar de novo, vamos ver. Tá. Agora foi. Agora deu certo? Deu certo. Melhor assim. Quando voltar, você avisa o YouTube. A gente vai falar alguma coisa de novo ou vai voltar de onde parou? Ou fecha? Não, eu volto da onde parou. Tá. Pode voltar? Bom, pessoal, desculpe aí os problemas técnicos. Acho que agora tá tudo bem. Qualquer coisa, a equipe aí da produção me avisa. Voltando então da onde a gente tinha parado antes de cair a transmissão, o Instituto Butantan, até o começo desse ano, quando você falava do Instituto Butantan, logo te perguntavam, o que você faz com as cobras? Puxa, eu não faço nada, desde que eu tô lá eu trabalho com desenvolvimento de vacinas. Mas a partir desse ano, né, por conta dessa pandemia de Covid e a liderança do Instituto Butantan aí no desenvolvimento de vacinas, ele é reconhecido como um dos maiores produtores de soros e vacinas da América Latina. Na verdade, ele produz vacinas há muitos anos. Ele fica nessa área delimitada em vermelho aqui, que vocês estão vendo, ao lado do campus da Universidade de São Paulo da capital. As fábricas são esses prédios maiores aqui dessa região. Meu laboratório fica mais ou menos por aqui. Vocês veem que é uma linda área verde, o Instituto Butantan, e um lugar também de visitação pública muito importante. Todas as escolas levam as crianças para conhecer o Instituto Butantan, que tem 3 museus aqui no seu campus e nessa área verde. E o meu laboratório, então, Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, tem aí umas imagens para vocês. Nós somos em 9 pesquisadores, 13 técnicos e atualmente 27 estudantes, desde iniciação científica até pós-doutorado. E somos muito ativos no laboratório na formação de recursos humanos. Então, fazemos parte do programa de mestrado profissional da Escola Superior do Instituto, do programa de estágio curricular. Muitos de vocês, né, fazem estágio curricular no último ano, especialização da biotecnologia em saúde, temos programas de iniciação científica com bolsa do CNPq, nós temos pesquisadores que são orientadores nesse programa internacional de mestrado em vacinologia, que é situado em Lyon, na França, e fazemos também parte do corpo docente do programa de pós-graduação interunidades em biotecnologia, do qual fazem parte a Universidade de São Paulo, o Instituto Butantan e o IPT. Então, para começar o nosso assunto, primeiro nós temos que entender aqui, espero não estar chovendo no molhado, quais os tipos de vacinas que existem hoje. Então, nós temos as vacinas que são compostas de vírus ou bactérias inteiros atenuados. Esse é o caso da primeira vacina contra a varíola, inventada pelo Edward Jenner, que na verdade usavam um vírus da varíola bovina para proteger contra a varíola humana. E hoje a varíola está extinta, como vocês já sabem, foi erradicada por conta da vacinação. Mas também temos uma vacina para bactéria, a BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin, para febre tifoide também é para bactéria, várias vacinas de vírus atenuados. Recentemente, né, 2018, nós tivemos aí um surto de febre amarela no Brasil, é uma vacina viva atenuada. Temos as bactérias ou vírus vivos inteiros inativados. Inativados significa mortos. E é o caso, por exemplo, da vacina de gripe sazonal, né, que é a influenza. Também da vacina para raiva, para pólio injetável,
diferente da polioral, e para essas bactérias, Bordetella pertussis, que provoca a coqueluche e a febre tifoide. Mais recentemente, na história da vacinação, surgiram as vacinas feitas com partes do patógeno, que também são conhecidas como vacinas de subunidades. Então, as primeiras foram essas desenvolvidas com toxina tetânica e diftérica. Existem vacinas produzidas com o polissacarídeo da cápsula de Streptococcus pneumoniae, que é essa pneumocócica polissacarídica, da Neisseria meningitidis, que é uma vacina para meningite. E vacinas feitas de partículas similares a vírus, da sigla em inglês VLPs, que são essas vacinas muito importantes do HPV, que é o papiloma vírus humano, e das hepatites. Essas vacinas são produzidas da seguinte maneira: o antígeno de superfície da hepatite B, eu vou falar da hepatite B que é mais fácil dar o exemplo. Ele é produzido de forma recombinante em uma levedura, e essa proteína, ela se arranja espontaneamente na forma de um vírus, só que é um vírus vazio, não tem um material genético, é somente essa proteína que se arranja na forma dessa partícula viral, dessa VLP. Essas vacinas são muito seguras, porque não carregam material genético nenhum, e são imunógenos potentes, porque elas trazem a configuração, a conformação externa do vírus. Depois nós temos as vacinas conjugadas, porque os polissacarídeos que foram usados aqui para meningite e pneumococo, eles não são bons imunógenos e não dão resposta para crianças menores de 2 anos. Então, esses polissacarídeos foram ligados quimicamente, uma reação que se chama de conjugação, a proteínas carregadoras para que essas vacinas pudessem ser administradas em crianças menores de 2 anos. E combinadas, na verdade, são a combinação das anteriores. O sucesso da vacinação faz a gente se perguntar por que não existem vacinas para mais patógenos, né, para outras doenças. Esse gráfico é um gráfico que saiu numa publicação da Science, já mais antiga, e cada círculo representa a incidência da doença. Quanto maior o círculo, maior a incidência. Em laranja, é a incidência da doença no momento de introdução da vacina. Então, vocês veem a redução drástica da mortalidade depois da incidência da doença e da mortalidade, consequentemente, depois da introdução dessas várias vacinas aqui. Como eu já falei, a erradicação da varíola humana, e estamos próximos à erradicação da poliomielite. Por que, então, tão poucas vacinas? Certo? Eu tentei, né, entre as buscas que eu fiz, uma boa resposta foi dada por esses autores nesse artigo. E uma das coisas que eles apontam, o artigo é de 2017, tem umas coisas que já mudaram, a gente viu nessa pandemia, eu vou falar, outras coisas permanecem. Por exemplo, uma redução dos produtores mundiais de vacinas, e hoje são 4 produtores no mundo inteiro que têm capacidade técnica e econômica para desenvolver uma vacina desde a descoberta até o registro e lançamento do produto, que são essas 4 grandes empresas farmacêuticas aqui. E os produtores em países como o Brasil, a Índia e até pouco tempo a China, e a China agora mudou de patamar, como nós estamos vendo, eram produtores que se limitavam ou se limitam ainda a adaptar as tecnologias para vacinas já existentes, fazer contratos de transferência de tecnologia, como está sendo o caso do Brasil agora, tanto o Instituto Butantan como a Tecpar e a Fiocruz. Infelizmente. E por que isso? Então, vamos tentar aqui pensar nas barreiras para o lançamento de novas vacinas. Uma das coisas é a necessidade de grandes investimentos, que muitas vezes são considerados desproporcionais aos potenciais mercados. Isso foi uma grande mudança nessa pandemia, porque agora o mercado é global, certo? Para essa pandemia, nós temos que vacinar a população do mundo inteiro. Então, esse quadro mudou. Para algumas doenças cujo mercado é pequeno, você tem essa dificuldade. Por outro lado, a gente tem uma pressão
para que as vacinas tenham um baixo preço. E tem que ser um baixo preço para que elas possam ser acessíveis para todo mundo, porque se eu não vacinar a população toda, eu não tenho a imunidade coletiva necessária para barrar a progressão e a disseminação das doenças. Então, se de um lado eu preciso de grandes investimentos, eu também tenho esses custos elevados para o desenvolvimento clínico, de forma a atender todas as exigências das agências reguladoras e a pressão, né, uma tensão aí. Os custos são altos e o preço tem que ser baixo. E o artigo também aponta isso, continua. Nós lutamos dia a dia para mudar uma carência de recursos humanos no desenvolvimento de bioprocessos, essa é a minha área, no desenvolvimento analítico, quer dizer, em todas as análises de controle de qualidade, na formulação, assuntos regulatórios e estratégicos de vacinas. E por que é caro? Por que é tão difícil? Tipicamente, esse é um quadro de como demora a desenvolver uma vacina. Quão demora? Então, 10 a 15 anos. Sem contar os vários anos dessa fase exploratória ou da descoberta, que é uma coisa que não tem muito como medir. Vou começar agora. Então, são vários grupos ao redor do mundo procurando até que surge um candidato que vale a pena. E aí chegamos na prova de conceito. Esse vai funcionar. Depois disso, tem uma série de avaliações necessárias pré-clínicas, eu vou entrar em detalhes a seguir. Então, essa avaliação pré-clínica é feita em animais de laboratório. O desenvolvimento clínico, que é o que mais demora, que são esses 6, 8 anos, mais esses 2, 3 anos aqui, que são os ensaios em humanos. O registro mesmo só é obtido depois que eu terminar a fase 3. Para a vacina de Covid, para todas elas, bom, tem a exceção da Rússia, mas o que as agências reguladoras estão prometendo, não importa, está todo mundo correndo, é uma emergência sanitária, queremos a vacina o mais rápido possível, mas nós só vamos dar o registro depois de concluída a fase 3 dos ensaios clínicos, que eu vou explicar agora com mais detalhes. E aí sim, a vacina nova é lançada, mas continua o monitoramento, para saber se a vacina é segura numa população ampla, se não aparece nenhum efeito adverso raro, e também para continuar monitorando a eficácia da vacina ao longo do tempo, depois da introdução numa população grande. E que são, então, entrando agora em detalhes, esses ensaios pré-clínicos e clínicos? Os ensaios pré-clínicos são feitos em animais de laboratório, como eu disse, e a Anvisa, pelo menos, pede no mínimo 2 espécies, uma das quais não pode ser roedor. Esses animais recebem, então, os candidatos a vacinas e são feitos exames bioquímicos e biópsias nos órgãos, tudo em condição de boas práticas de laboratório. Por que isso? Chatice da agência que quer maltratar os animais à toa? Não, não é por isso. É porque a vacina é um produto que vai ser administrado a alguém que está saudável para prevenir uma doença. Não faz sentido nenhum eu administrar algo que põe essa pessoa em risco, porque ela está saudável. E é por isso que o grau de exigência é tão elevado para lançar um produto como uma vacina. Além disso, a vacina interfere no sistema imunológico, não é em um órgão. E o sistema imunológico percorre todo o nosso organismo e interage com todos os outros sistemas do nosso organismo, com o circulatório, e com o nervoso, e etc. E essa complexidade do sistema imunológico ainda não conseguiu ser reproduzida in vitro. Lógico que cada vez mais existem ensaios in vitro que vão me permitir chegar num bom ensaio pré-clínico em animais, usar o número mínimo de animais, mas ainda não consigo substituir, não consigo fazer um sistema imunológico in vitro. Então, não consigo substituir esses ensaios em animais. Bom, uma vez que os ensaios em animais foram aprovados, eu posso ir para os ensaios em humanos. E todo cuidado é pouco, certo? Vamos olhar cada fase. A fase 1, então, uma dezena de voluntários humanos, em geral adultos saudáveis, vai ser recrutado, e eles vão receber a vacina,
E essa fase tem o objetivo de avaliar possíveis efeitos colaterais e reações adversas. Então, é uma fase que é para ver a primeira fase de segurança. Se algum desses voluntários tiver alguma reação adversa grave, algum efeito colateral grave, você nem vai para a fase 2. Na fase 2, aí uma centena de voluntários são imunizados. A fase 2, então, vai ter por objetivo avaliar se essa vacina realmente é capaz de estimular o sistema imune depois da imunização. Normalmente isso é visto pela produção de anticorpos. Também pode ser feito um estudo de doses, 5, 10 ou 20 miligramas que eu vou dar da minha vacina, por exemplo. E na fase 2, a segurança, os efeitos adversos e colaterais continuam sendo avaliados. Só aprovada aí que vai para a fase 3. Aí sim eu vou avaliar, imunizar um número muito maior de pessoas, milhares de pessoas, e é importante incluir na fase 3 pessoas de diferentes grupos étnicos, diferentes idades, dependendo do caso aí da população-alvo da vacina, podem ser incluídas crianças, e é nessa fase que o objetivo é demonstrar a eficácia da vacina. As reações adversas e efeitos colaterais continuam sendo avaliados, mas aí nesse caso é conseguir identificar reações mais raras na população. Que nós temos um exemplo que a vacina da AstraZeneca foi suspensa, né, a fase 3, até eles investigarem para descobrir se uma reação que uma das pessoas que recebeu a vacina teve foi ou não decorrente da vacinação. Era poderia ser, né, uma reação adversa muito rara e só poderia ser identificada quando o número maior de pessoas fosse vacinado. Ainda bem que viram que não era por causa da vacinação e agora a fase 3 continua. Aí, para acontecer tudo isso, vocês imaginam, né? A gente falou lá, uma barreira é o tanto de investimento necessário. Então, como é essa relação das chances e a quantidade de dinheiro que a gente precisa para chegar lá? Esse gráfico, na verdade, eu teria que ter uma base muito maior desse triângulo, se fosse proporcional, mas vamos imaginar aqui, que aqui é bem grandão, não ia caber no slide. De 10 mil candidatos que eu tenho lá na descoberta, vamos dizer que 250, no máximo, chegam na fase dos ensaios pré-clínicos. Desses, 5 vão ter a chance de chegar nos ensaios em humanos, fase 1, 2 e 3. E aqui sim que o dinheiro começa a rolar pesado. Então, vocês veem em milhões de dólares, né, de 1 a 5 até 80 milhões de dólares para a fase 3, e, obviamente, conforme o candidato à nova vacina avança nas fases, também aumentam suas chances de sucesso. Certo? O desenvolvimento do bioprocesso, que eu já vou explicar mais em detalhes o que é, tipicamente começa aí em meados dos ensaios pré-clínicos, mas as grandes indústrias tentam adiantar esse desenvolvimento ou ter plataformas que você possa rapidamente colocar outra coisa lá e usar para produzir a vacina, de forma a tentar encurtar esse tempo. E é o que a gente está vendo agora, todas as vacinas para a Covid que estão as mais adiantadas, em fase 3, justamente são empresas que tinham o que a gente chama de uma plataforma, tinham um bioprocesso bem desenvolvido para outra coisa e foi fácil somente mudar e fazer para a Covid, não para Ebola ou para MERS ou para SARS, por exemplo. Da descoberta à produção, o que é que tem no meio do caminho, então? Descobri lá meu antígeno, certo? Basta eu descobrir o antígeno? Eu vi que aquela proteína X, vamos dar o exemplo do Covid, do SARS, é a spike. A spike interage com o receptor, portanto, se eu bloquear a interação da spike com o receptor, eu vou bloquear a invasão das células. Certo? Então, eu preciso produzir anticorpos contra aquela proteína. Ótimo. Isso sozinho vai ser o suficiente?
ou eu vou precisar de um adjuvante? Adjuvante é uma molécula que vai auxiliar o desenvolvimento da resposta imune, vai melhorar ou modular a resposta imune. Então, eu tenho que avaliar que tipo de resposta imune vai ser melhor. Resposta imune humoral, que é por anticorpos, resposta imune celular, ambas vão ser importantes. Quais são os modelos animais que eu vou precisar para conseguir mostrar isso? Como eu vou demonstrar que protege contra um desafio letal, contra uma pneumonia, um problema no pulmão, etc. Aí eu tenho que desenvolver o processo de produção, de forma que eu aumente, não vou fazer no frasquinho, eu vou fazer num bioreator, eu vou controlar as condições de produção, vou aumentar então essa escala, pelo menos razoavelmente, numa escala parecida com o que seria numa produção ou que seja transferível para a produção. Vou ter que avaliar o rendimento. Eu tenho que fazer litros e litros para produzir um pouquinho do meu antígeno? Vai ser inviável. Tenho que, então, melhorar meu processo de produção de forma a ter um rendimento adequado. Eu tenho que mostrar que meu processo é consistente de lote a lote, porque senão eu vou ter falha lá no final na produção do meu antígeno, não vou conseguir passar nos requisitos de qualidade. Vou ter que desenvolver os requisitos de qualidade. Vocês, farmacêuticos ainda estudantes, olha só em quanta área farmacêutico pode trabalhar aí. Aí eu tenho meu produto, consegui meu processo, tenho meu produto a granel, né, meu estoque, antes de fazer a formulação, que daí é o produto final. Como eu vou acondicionar esse produto até a formulação? Ele é estável? Por quanto tempo? Eu preciso pôr algum estabilizante? Quais os requisitos de qualidade? Em quais condições eu vou armazenar? E a mesma coisa para o produto final, tenho que, de novo, teste de estabilidade, que vai determinar o tempo de vida, né, a validade do meu produto, tenho que saber como ele vai ser formulado, quais os controles de qualidade que eu tenho que fazer. A mensagem mais importante aqui é que não adianta eu ter o antígeno mais potente. Eu tenho um antígeno que eu acho que eu vou conseguir erradicar a coqueluche. Se eu não conseguir produzir esse antígeno em quantidade suficiente para vacinar toda a população suscetível à doença, com a qualidade e a estabilidade adequadas para que eu possa fazer essa vacinação, sem botar a população em risco e ainda a um custo acessível, certo? Porque se for caro demais, eu posso conseguir todas as outras, mas é tão caro que ninguém vai comprar essa vacina, nem um governo e nem uma pessoa numa clínica particular. Então eu tenho que satisfazer todos esses critérios, por isso que é difícil fazer vacina. Entrando agora na área que me toca, que é de desenvolvimento de bioprocessos, vocês devem estar se perguntando, mas o que são esses bioprocessos? Nada mais são do que um conjunto de operações para obtenção, o isolamento e a purificação de um produto biológico. Um produto biológico, pode ser bioetanol, etanol combustível de eu pôr no carro, pode. Mas são as biomoléculas, podem ser os vírus ou as células. A diferença para a produção de vacinas e de um produto biológico qualquer é que para a produção de vacinas precisamos fazer tudo de acordo com as boas práticas de fabricação, nossa velha amiga do curso de farmácia. E o produto tem que ser estável e atender todas as exigências das agências reguladoras para eu conseguir chegar então nesse produto. E que operações são essas, né? Uma coisa meio etérea. Então, basicamente, independente do tipo de vacina, dessas que eu listei que já existem, a gente vai ter as etapas de preparo do banco de células, que pode ser o banco de células que eu vou usar para colocar o vírus para replicar, por exemplo, ou o estoque mesmo dos vírus que eu vou usar como inóculo dessas células. Se for a bactéria, eu vou ter o estoque das bactérias. Preparar o meio de cultura para células ou bactéria. Fazer o cultivo em bioreator. Mas se for vacina da gripe, é em ovo embrionado. Então, as etapas aí anteriores vão ser produzir os ovos embrionados, com a qualidade adequada, os ovos usados na fabricação da vacina da gripe, que é o Instituto Butantan que fabrica para o Brasil inteiro, eles têm certificado de serem livres de patógenos e tem muitos controles na produção desses ovos. Então, o ovo vai ser no lugar do meio de cultura e do cultivo em bioreator. Não vou cultivar em bioreator, vou cultivar no
embrião de galinha que está dentro do ovo. Mas, mesmo no ovo, eu vou ter que depois separar as células. Então, vou ter que quebrar o ovo, tirar as células, romper os embriões, separar os vírus. Se for intracelular, eu tenho que romper para liberar. Se o produto for extracelular, aí eu tenho que só separar as células e purificar o meu produto do meio extracelular, como é o caso de muitos vírus cultivados em células de mamífero. O vírus acaba lisando essas células e eu recupero o vírus do sobrenadante e removo as células e os restos celulares e purifico o meu vírus por várias técnicas que podem envolver precipitação, para as vacinas de subunidade, para chegar na pureza desejada, mesmo para os vírus, as técnicas cromatográficas são basicamente incontornáveis para a gente chegar no grau de pureza exigido atualmente. E acondicionamento é colocar o meu produto nas condições adequadas para que ele tenha estabilidade, para que possa ser armazenado, administrado, etc. E, é claro, tudo passa por aí, né? Depois do advento da tecnologia do DNA recombinante, tudo parece que ficou mais fácil, porque daí eu posso escolher o hospedeiro, eu vou produzir numa bactéria, vou produzir o meu antígeno, se for um antígeno de subunidade, numa levedura, posso escolher o vetor de expressão, posso otimizar meu gene para melhorar meu rendimento, que vai interferir o rendimento, é quanto eu vou conseguir produzir para vacinar a população, tudo também vai interferir nos custos. Posso desenhar uma molécula com elementos que facilitem a purificação, aumentem a solubilidade. Posso, inclusive, desenhar moléculas que não existem na natureza, híbridos, para conseguir mais de um antígeno em um único processo de produção. E já é mais ou menos antigo esse termo de vacinologia reversa, que obviamente foi possível não só com o DNA recombinante, mas também com a bioinformática. Foi assim que foi desenvolvida essa vacina Bexsero, uma vacina para Neisseria meningitidis, mas vejam, demorou 15 anos para chegar aqui. A ideia é usar ferramentas de bioinformática, o genoma dessa Neisseria meningitidis foi sequenciado. Então, hoje nós temos o genoma disponível de inúmeros organismos, dos vírus é bem fácil, então rapidamente já se tinha o genoma dos vírus do SARS-CoV-2, porque é um genoma pequeno comparado com o de uma bactéria mesmo, deve dar 1/10 do genoma de uma bactéria. Para uma bactéria, então, você tem o genoma, com técnicas de bioinformática, você usa predições dos antígenos, das possíveis proteínas que estão na superfície. Por quê na superfície? Porque são esses que o sistema imune vai ver primeiro quando eu entrar em contato com o patógeno. São os melhores candidatos a vacinas, os que estão por fora. A mesma coisa que eu falei das VLPs para vacina de HPV, hepatite B, hepatite A. É o invólucro, elas se arranjam espontaneamente na forma dessas partículas similares a vírus, mas são a camada mais externa desses vírus. Continuando então, eu faço esse screening, produzo em Escherichia coli um monte dessas proteínas e vou ver quais protegem, quais não protegem. Então, vocês veem aqui, de 750, cheguei em 5 candidatos, olha só, não foi de propósito, viu, gente? Eu fiz aquela figura do triângulo antes de ver essa aqui. Esses 5 candidatos, então, estão na forma de 3 proteínas recombinantes produzidas em Escherichia coli, 2 são moléculas híbridas, vocês estão vendo aqui um vermelhinho, laranjinha, vermelhinho, e uma proteína recombinante sozinha. E isso, então, é o que compõe essa vacina. E a gente está aí trilhando um caminho para tentar fazer algo similar para o Streptococcus pneumoniae. Existe vacina para esse patógeno, eu trabalho com ele desde o meu doutorado, é uma bactéria gram-positiva. O problema todo é que ele tem 98 sorotipos diferentes. Cada um desses sorotipos tem esse polissacarídeo da cápsula, que é a camada mais externa e que cobre os outros antígenos proteicos. Cada um desses 98 tem um polissacarídeo diferente. E as vacinas que hoje existem são baseadas na proteção dada por esse polissacarídeo,
com 23 polissacarídeos diferentes, que são as só de polissacarídeo, que não dão resposta em crianças. Para dar resposta em criança, então eu tenho que ligar, produzir, purificar. 10 a 13 são as que existem, tem uma a caminho com 15 polissacarídeos diferentes, então eu tenho que produzir, purificar cada polissacarídeo, produzir, purificar a proteína carregadora e fazer a ligação de conjugação. Então é uma vacina extremamente cara. É o faturamento da Pfizer, a Pfizer vende essa 13 valente, é o maior faturamento da Pfizer. Para vocês terem uma ideia, é maior do que do Viagra. Quando eu fiquei sabendo isso, eu falei assim, uxe, é uma mina de dinheiro mesmo. Não dá para fazer isso com os 98, seria incrivelmente caro e tecnicamente complicadíssimo, certo? Então, a alternativa, antígenos proteicos conservados, que também desencadeiam uma resposta imune e que deem uma proteção independente do sorotipo, certo? É nisso que nós estamos trabalhando há bastante tempo. Então, como eu falei, a despeito da existência da vacina, ainda hoje, tudo bem, é o último dado que eu achei é de 2017, mas é um esforço global de avaliação da incidência e do sobrecarga das doenças no mundo. As infecções do trato respiratório inferior são a 4ª causa de doenças, de fardos e de mortes no mundo, responsável por mais de 1 milhão de mortes, e a pneumonia pneumocócica, mesmo existindo a vacina, é a primeira causa dessas infecções. E houve uma redução por causa dessas vacinas conjugadas em 10 anos, né, das mortes infantis, mas um aumento entre os adultos, por quê? Eliminei os sorotipos que estão naquelas 10, 13 sorotipos que estão na vacina, 10 e 13 valente, dei lugar para os sorotipos que não estão na vacina aparecerem na população, e isso aconteceu sobretudo na população adulta, com esse aumento de mortes. Então, precisamos de uma vacina melhor. Para fazer isso, vamos lá. O antígeno, tem outros grupos lá no meu laboratório que trabalham com descoberta, e vinham trabalhando há muito tempo com uma proteína, vou voltar, com essa proteína aqui, PSPA, porque ela se projeta e fica um pouco para fora da cápsula do polissacarídeo, e tem vários trabalhos de vários grupos no mundo com essa proteína mostrando que seria um bom antígeno, mas eu tenho que desenvolver o processo de produção. Então, eu vou lá no reator, eu tenho que conseguir alta densidade celular, não vou entrar em detalhes, tá? Mas eu faço uma etapa inicial de batelada, faço uma alimentação de substrato para aumentar a concentração celular e assim conseguir mais de 3 gramas por litro da minha proteína no reator, que é fundamental para eu conseguir o antígeno depois, num preço barato o suficiente para atender a população. Desenvolver o processo de produção, então, esse trabalho foi publicado em 2017, então, produzi a minha proteína no reator, é intracelular, lisei as células, fiz a clarificação, uma primeira etapa de cromatografia de troca iônica, uma etapa de precipitação, outra cromatografia, e no fim tenho a minha proteína purificada, eu tenho que mostrar que ela tem a estrutura esperada, que é um espectro de dicroísmo circular, que ela tem atividade biológica, aqui é um ensaio de ligação à lactoferrina humana, porque essa proteína se liga, né, naturalmente à lactoferrina humana no nosso corpo, para proteger a bactéria da lactoferrina, que é um peptídeo bactericida. Esse micro-organismo é bem esperto para fugir das nossas defesas. E, como eu disse, atender às exigências das agências reguladoras. É produzido em Escherichia coli, que é um micro-organismo gram-negativo e que produz lipopolissacarídeo ou endotoxina, que tem que ser eliminado. Então, nessa etapa aqui, sem adicionar esse detergente, a gente tem muito polissacarídeo ainda, mas eu elimino quase todo ele, adicionando essa etapa no processo de purificação. Tenho que desenvolver, então, todos os métodos, aqui de novo mostrando que tem estrutura, que a pureza está adequada, que se liga à lactoferrina humana, que o anticorpo reconhece a banda da minha proteína num gel de eletroforese. Só que mais recentemente
Outros trabalhos mostraram que possivelmente só essa proteína não vai dar conta do recado. Então eu preciso de mais um antígeno, que é essa aqui. É uma pneumolisina geneticamente detoxificada. Ao invés de fazer a vacina moda antiga, produzo a minha toxina a ativa do próprio Clostridium tetani ou da Corynebacterium diphtheria, e depois faço inativação com formol, tudo muito complicado? Não. Geneticamente, a gente conhece a sequência do gene dessa toxina, pneumolisina, vou lá, 3 mutações pontuais, perdeu a toxicidade, mas eu quero produzir as duas como um híbrido, tal como a ideia da outra vacina lá. Só que esse híbrido aqui, que deixa as duas partes bem separadas, com um linker rígido no meio, foi instável. Depois de 15 dias, olha lá, estava bonitão, degradou tudo. Colocando estabilizantes ou congelado, também degradou. Mudando esse linker para esse linker flexível, depois de 1 ano, continua lá estável. Mas não basta mostrar que ficou mais estável, eu tenho que mostrar que tem a mesma resposta imune. Então, aqui desenvolve, leva a geração de anticorpos e protege contra o desafio letal. A maior parte, né, das formulações aqui com maior dose do híbrido protegeu 100%, uma aqui que protegeu 80%. Bom, a gente falou de formulação, também é um aspecto importante, certo? Eu tenho que ter uma formulação adequada. A via de entrada desse micro-organismo são os pulmões. Por que a gente não faz uma administração de mucosa, uma inalação, uma vacina pulmonar? Que não existe ainda, então é um desafio, mas seria uma grande vantagem, ia eliminar a agulha, ia proporcionar, ou provavelmente a gente vai conseguir uma resposta local e sistêmica e dificultar, então, a invasão pelo micro-organismo. E a formulação em pó seria mais estável do que as vacinas que precisam de refrigeração. Então, a gente publicou esse trabalho também mais ou menos recentemente, da formulação eu não consigo administrar uma proteína simplesmente no pulmão, porque ela é degradada, mas formulada como um nanocompósito microparticulado, com tamanho adequado, chega no pulmão, tem o tamanho que eu quero, que para chegar nos alvéolos, as partículas têm que ter entre 1 e 5 micrômetros, o nosso deu 2 micrômetros, oba! Consegue liberar minha proteína, continua com a estrutura e é englobada pelas células fagocitárias, que aqui não sei se dá para ver muito bem, mas é o que está em vermelho dentro da célula. E mais importante, gerou resposta imune, né? 1 ou 2 doses, com aumento aqui do título de anticorpos, só que a proteção foi moderada. Puxa vida! Decepção total. Foi melhor do que o antígeno sozinho, sem adjuvante nenhum, dado por via subcutânea, mas é uma vacina ainda inaceitável, esse tipo de proteção para esse micro-organismo. Vamos buscar mudar a formulação. Então, fizemos uma nova formulação com adjuvante mucoadesivo, para tentar melhorar essa resposta imune. Então, com 2 microgramas de proteína ou 6, formulado na nanopartícula, aqui está em escala diferente, mas vocês veem que com 6 microgramas, depois de 2 doses, foi maior a produção de anticorpos com a vacina administrada pelo pulmão do que por via subcutânea. E com 2 microgramas foi exatamente igual à proteção anterior, mas com 6 eu tenho 90% de proteção para os animais desafiados. Estamos no caminho, ainda não chegamos lá. Eu vou falar rapidamente de uma alternativa, porque não se sabe ainda quantas proteínas e quais seriam a vacina ideal para esse micro-organismo. Então, um grupo da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, nos procurou para desenvolver o processo de produção dessa vacina celular pneumocócica, que é baseada no mutante natural sem a cápsula de polissacarídeo, e a ideia é mostrar para o sistema imune todos os antígenos, exceto a cápsula, de forma nativa.
E também foram feitas outras modificações genéticas para melhorar a concentração celular, para destoxificar aquela toxina que eu já falei para vocês, e mostrando aqui que a gente tem a produção de anticorpos e tem a proteção, e foi verificado que é uma proteção baseada em anticorpos e baseado em células T, TH17. Seria uma vacina muito mais barata do que produzir proteína recombinante. Teoricamente, tem amplo espectro, é segura, é econômica, etc. Então, nós desenvolvemos esse processo de produção, esse trabalho foi publicado já há um tempo, todos os testes de controle de qualidade, testes de estabilidade mostrando que é estável por 18 meses a 4 graus, que continua gerando anticorpos. Fizemos um trabalho que saiu esse ano, de aumento da produção, o que se chama intensificação do processo de produção. Então, um novo processo, é um pouco complicado aqui, mas tudo bem. É um processo que eu vou tirando meio gasto, mantenho o volume constante, adicionando meio novo para aumentar a densidade celular, até o momento que é a hora de recolher a bactéria inteira, né, que eu vou usar para vacina, eu recolho com essa mesma equipamento, então, reunindo as etapas que eu mostrei antes de up downstream. Com isso, o que eu precisaria de 3 lotes, eu faço em um lote usando esse processo, só que eu tenho que mostrar que eu mudei o processo, mas minha vacina continua funcionando igualmente. Rapidamente, é o que eu estou mostrando aqui, que as vacinas produzidas por esse sistema novo, que é o que é chamado com reciclo, dão basicamente o mesmo nível de anticorpos que as produzidas pelo processo antigo, também dão a resposta de célula T, e que dão proteção melhor até, porque essa aqui era o nosso controle, que deu 80%, e as nossas deram 100% de proteção no ensaio de desafio. Esse é um projeto que começou em 2001, o primeiro artigo, me rendeu muitas publicações, é a mesma figura antes, né, de tudo que a gente fez no meio do caminho, aumento de escala, porque foi produzido até em 60 litros no bioreator, já foi feito ensaio de fase 1 e 2, fase 1 nos Estados Unidos, fase 2 foi feito na África, não lembro, acho que foi no Quênia. A gente ainda não tem a planta industrial, que deveria a gente já ter pelas datas. Não temos, e não temos previsão de produção. Nem agora uma esperança de que a gente consiga produzir para a fase 3, ainda não foi feita a fase 3, que a gente consiga produzir com uma parceria nos Estados Unidos para fazer a fase 3 dessa vacina. E para a Covid, então? No Brasil, nós temos agora 4 vacinas na fase 3 em teste. A Sinovac Butantan, que é a vacina da China. Lembrem-se lá do outro slide antigo, que é composta do vírus inteiro inativado, ou seja, o vírus morto. Esse vírus, no caso, é produzido em células vero, é inativado com beta-próprio-lactona, que é a mesma tecnologia para a produção da vacina da raiva. Então, é uma tecnologia muito bem conhecida, porque é muito parecida com a da raiva. É uma abordagem bastante segura, porque o vírus está morto. E os ensaios, os resultados que a gente tem até agora dos ensaios de fase 3, mostram que realmente é uma vacina muito segura, com poucas reações adversas e bem fracas. A desvantagem é que tudo indica que vamos precisar de no mínimo 2 doses e não se sabe a duração dessa imunidade. A da Oxford, AstraZeneca, acordo com a Fiocruz. O que é? É uma vacina viva atenuada, só que não é o vírus do SARS-CoV-2 atenuado. Foi introduzido somente o gene da proteína spike num vetor viral não replicante, que são adenovírus de chimpanzé. Que, então, esse adenovírus de chimpanzé produz a proteína spike, certo? Tínhamos esperança que uma dose ia funcionar. Agora eles já pediram para... Essa era a grande vantagem, na verdade, era essa. Mas já pediram para colocar 2 doses, porque viram que uma dose só
não iria ser suficiente para desenvolver a resposta imune adequada. Com a desvantagem que é o mesmo vetor para as 2 doses e uma resposta imune contra o vetor acaba diminuindo a resposta imune contra a spike, que é para ela que eu tenho que direcionar a minha resposta. Então, ninguém sabe direito quão boa vai ser essa proteção. Via de regra, as vacinas atenuadas têm uma... Não é que a segurança é menor, que vão provocar algum risco, mas as vacinas inativadas são mais seguras e as atenuadas dão uma melhor resposta imune. Aí tem uma tecnologia totalmente nova, que é baseada em RNA mensageiro. O RNA mensageiro da proteína spike inteira ou somente da região da proteína spike que se liga ao receptor, que são essas duas aqui, a 1B e a 2B, a B1 e a B2, desculpa. A vantagem é que eles dizem que a produção é muito rápida, barata, é sintético, não preciso de célula nenhuma, não preciso de nada daquilo que eu mostrei para vocês, desenvolver o processo no reator, estabelecer o banco de células, nada, um processo químico que eu vou lá colocando as bases nucleotídeas. Mas tem que formular como nanopartícula lipídica para conseguir que esse RNA mensageiro seja entregue para as nossas células, e as nossas células vão produzir, então, a proteína spike. Entenderam como é que é a ideia? A desvantagem é que é a primeira vez que uma vacina desse tipo chega em fase 3, fase 2, 3. Nunca nenhuma outra tinha chegado tão longe, então é muito incerto se vai dar certo, se vai funcionar, se vai ser eficaz ou não. E a famosa vacina da Rússia, né, também é um vetor viral não replicante que produz a proteína spike, é igualzinho da AstraZeneca, a única diferença é que são 2 adenovírus humano, e são 2 doses, mas é uma dose com cada vetor. Por que isso? Porque eles querem evitar a resposta imune contra o vetor. Então, eu mudo o vetor e ressalto o meu antígeno, que é a proteína spike, para o sistema imunológico, imaginando, então, que isso vai melhorar a resposta para o COVID. A desvantagem, que é o que todo mundo está discutindo, é que tem pouca transparência na divulgação dos resultados, então fica todo mundo desconfiado se é mesmo o que eles falam que é. Bom, por que não tem nenhuma vacina de subunidade aí para SARS-CoV-2? Porque as vacinas de subunidade vão ser a que vão dar maior rendimento e tudo mais, vão ser mais seguras, porque não tem vírus nenhum lá, é um componente fácil de fazer o controle de qualidade. Na verdade, a gente publicou recentemente esse review sobre antivacinas contra os flavivírus, né? Febre amarela, encefalite japonesa, vírus do oeste do Nilo, dengue e zika. Nós fizemos um review extenso, não existe vacina de subunidades para nenhuma desses vírus. E esses são vírus envelopados também, são bem distintos do SARS-CoV-2, são mais diferente dos vírus da hepatite B e HPV, que é fácil fazer uma VLP, porque a proteína espontaneamente se monta daquele jeito, não é o caso para nenhum desses, e certamente não é o caso do COVID, porque senão já teria aparecido. Então tem aí um problema tecnológico que, por enquanto, ainda não está resolvido. E por que está sendo tão rápido para SARS-CoV-2? Primeiro, há uma coisa que eu até já falei, é uma emergência global, e o mercado é global. Então, despertou o interesse das grandes companhias farmacêuticas e dos governos do mundo inteiro prometendo que vão comprar essa vacina. Entrou dinheiro para fazer o negócio. Como eu disse também, são plataformas que já existiam, tinham sido já usadas para Ebola, para MERS, para o SARS-CoV-1, né? E foi fácil, então, adaptar e mudar para SARS-CoV-2. Produção também de vacina de vírus inativado por BPL em célula vero é igual da raiva. Então, também era uma tecnologia que já existia, foi fácil mudar. Essas iniciativas, como dessa coalizão
para a inovação em pandemias, que na verdade veio no bojo daquele artigo que eu mostrei no início. Essa coalizão é de 2017, não é agora, e realmente foi bom que ser de 2017, porque preparou o terreno para o mundo inteiro agora querer se reunir, investir juntos, fazer um esforço concentrado no desenvolvimento dessas vacinas. As agências reguladoras estão aprovando rapidamente, o que eles chamam de fast track. Não obstante, estão dizendo que vão continuar seguindo todos os requisitos de segurança e exigências que sempre exigiram, né, pediram para registro do produto, com a exceção que estão fazendo esforço concentrado para fazer esse fast track. E agora uma razão que é um pouco triste, na verdade bastante triste de porque está sendo tão rápido, porque muitas das doenças, o Ebola aconteceu isso, com o SARS-CoV-1 e com o MERS também. Quando as vacinas ficaram prontas para fazer o ensaio clínico de fase 2 e 3, as epidemias já tinham acabado. Então não tinha mais como testar numa população grande, que eu precisava de um número maior de voluntários, né, para fase 3, até milhares de voluntários para mostrar eficácia, só que quando se chegou nesse ponto, as epidemias dessas doenças já tinham ido embora. E por isso que é triste. Agora nós ainda temos a epidemia matando, nós chegamos a 1 milhão de mortos no mundo, e matando adoidado, acometendo vários países em número elevado. Então a gente tem voluntários, né, tem como avaliar a eficácia da vacina. É isso. Corri um pouco no final, me desculpem, porque a gente ainda teve aquele atraso, mas tudo bem a gente ficar mais tempo para perguntas. Eu deixo meu contato, se alguém tiver interesse como eu disse, precisamos de formar recursos humanos na área em todas as áreas, né, do desenvolvimento de vacinas. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, e mais uma vez, muito obrigada, fiquei muito feliz de poder falar para vocês. Muito obrigada, Viviane. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar no chat. Espero que tenha. Mandem aí, aproveitem para tirar as dúvidas. Acho que tem uma. Tá aparecendo para você só? Como que eu vejo? Isso, a Maria que está me enviando, aí eu vou passar para você. A Maria Eduarda está perguntando como é que a gente sabe se vai ser 1 ou 2 doses que é necessário aí da vacina. Para qualquer vacina, né? Imagino. Isso. Por exemplo, para vacina pneumocócica conjugada que eu falei, são 3 ou 4 doses para crianças. Como que se descobre isso? Nos ensaios em animais você já tem uma indicação, mas você sempre tem que lembrar que os humanos, o sistema imunológico dos humanos vai ser similar ao de um outro mamífero? Vai, mas não é idêntico. Então, eu dou uma dose e eu tenho que ter um ensaio de desafio. Para vírus é muito comum ter um ensaio de neutralização viral, nem precisa ser com os animais, pode ser in vitro. Então, eu tenho uma cultura de célula sensível e tenho o vírus que infecta essas células. Se eu coloco os anticorpos gerados após uma dose, incubo com o vírus e tento infectar os vírus depois de incubar com esses anticorpos, infectar essas células, e eu não consegui infectar essas células, quer dizer que a quantidade de anticorpos gerados após uma dose foi suficiente para neutralizar o vírus. Muitas vezes uma dose não é o suficiente, ou está no limiar. Se eu vacinar, se eu fizesse o mesmo ensaio com um número muito grande de animais, vacinasse um número muito grande, talvez eu identificasse essa flutuação melhor.
Então, o que você faz? Eu dou mais uma dose e faço a mesma coisa, recolho o soro, isolo, né, o soro dos animais que foram imunizados com 2 doses e faço o ensaio de soro neutralização de novo. Para algumas doenças existe o que a gente chama de ensaio de desafio. Não é muito fácil, tem que ser, porque os patógenos têm a especificidade das espécies. Então, não é muito fácil conseguir um modelo animal adequado que reproduza a doença humana nos animais. Então, eu posso imunizar os animais com 1 dose, 2 doses, 3 doses, e vou fazer o ensaio de desafio, que foi uma das coisas que eu mostrei. Isso quer dizer o quê? Depois do esquema de imunização, eu injeto a bactéria ou o vírus nesse animal e vejo se ele sobrevive ou não. Mas, às vezes, é uma doença que não chega a matar, debilita, mas não mata. Aí é mais difícil, eu tenho que avaliar se provocou aqueles efeitos relacionados à doença. Deu para entender? Então é assim que se determina. Depois, quando a gente vai para os humanos, a gente tem que avaliar novamente. Se for um ensaio de soro neutralização, eu tenho que coletar, eu vacino o paciente, vou acompanhando esse paciente, vou coletar o sangue dele para ver quanto de anticorpo ele gerou. E eu posso usar esse soro do paciente para o mesmo ensaio de neutralização. Se com 1 dose que o paciente recebeu vai neutralizar, ou se eu vou precisar de dar 2 doses para o soro neutralizar o vírus. Tinha mais uma pergunta, acho, de alguém? Não. Tem mais uma. Muito obrigada por essa resposta, Viviane. A próxima pergunta é: o que você acha sobre a influência política na aceitação ou não da vacina da China? Nossa, será que deixa eu pensar uma maneira de ser educada? Eu acho uma lástima, independente de eu trabalhar no Instituto Butantan ou não, o mínimo que eu posso falar é que é uma coisa que pode prejudicar tanta gente. E por que tem que, sabe, se é da China, se é dos Estados Unidos ou se é da Índia, não é isso que importa. O que vai nos importar é se a vacina vai ter a qualidade adequada e se vai dar a proteção adequada, se vai proteger a população contra as doenças, somente contra a doença grave, se vai proteger também contra a transmissão do vírus, isso tudo não se sabe ainda. A vacina para gripe, por exemplo, ela protege contra os casos graves de gripe que levam à morte, mas não impede a transmissão do vírus da gripe. O que política tem a ver com isso? O que, se é da China, se é da Rússia, tem a ver? Nada. É uma coisa que não dá nem para descrever. Eu não sei, eu não acredito que seja falta de informação. Muito se diz, vamos dar informação, vamos fazer programas de ensinar ciências. Claro que é importante, mas aí teria que ser lá quando ainda é criança. Entender o método científico, entender o que é o fazer científico. Mas, a essa altura do campeonato, um monte de adultos, políticos, personalidades públicas com responsabilidade perante uma população falar que não vai tomar porque é da China, não é informação que está faltando para essas pessoas. Ou é desonestidade, ou é um problema emocional, um bloqueio, não sei. Mas informação não é. Ele não quer enxergar porque não quer enxergar. Não é por falta de informação, infelizmente. Então, temos que trabalhar, sim, com educação científica, sim, mas tem que ser dos jovens, porque alguém que chega num posto importante, um representante público, algum adulto que seja, não vai mudar de ideia agora. O que a gente vai fazer? Eu não sei, nós estamos numa situação bem difícil e não é só no Brasil, hein? Infelizmente, não é só no Brasil. Os movimentos anti-vacinação surgiram entre as pessoas com maior grau de escolaridade, entre as pessoas com maior poder aquisitivo, acreditem vocês ou não. Então, não é por ignorância. Claro que depois quem não tem conhecimento nenhum, vê uma figura pública ou alguém mais, vamos dizer, mais estudado, ou que tem maior poder aquisitivo, falando contra as vacinas, imagina o estrago entre quem nem informação tem. E isso é muito grave, muito triste. Teria que ter alguma maneira de
fazer um esforço assim muito grande para rebater essas informações totalmente falsas, mas para daí quem não tenha informação nenhuma, porque as pessoas que estão divulgando esse tipo de coisa, elas sabem muito bem, infelizmente. Espero que tenha respondido. Sim, respondeu sim. Nossa próxima perguntinha é do Pedro, e ele está perguntando, né? O fato de haver casos de pessoas que tenham se contaminado aí com o Covid mais de uma vez é um obstáculo para os atuais desenvolvimentos da vacina? Não chega a ser um obstáculo, mas é um alerta. É um alerta, sim, tá todo mundo bem preocupado com essa possibilidade, por isso que vários cenários já estão sendo cogitados. Por exemplo, de que a vacina proteja, diminua a mortalidade pela doença, proteja contra os casos graves, evite internações, intubações, etc., mas talvez não proteja contra a transmissão. Então, num caso desse, se for esse o caso, é porque a gente ainda não tem todos esses dados, mas se for esse o caso, podemos contar que nós vamos ter que conviver com esse vírus por bastante tempo, não vai ser um caso de erradicação. Porque para conseguir erradicar uma doença através da vacinação, tanto é que, na verdade, só a varíola até hoje, tem uma série de fatores que contribuíram para essa erradicação. Uma delas, ser patógeno exclusivamente humano, já sabemos que o SARS-CoV-2 e o 1 também não são, porque eles ficam em reservatórios silvestres em animais. E a varíola não. A transmissão de pessoa a pessoa foi interrompida pela vacinação também, e isso é muito importante, e você tem que atingir. E é por isso aí, relacionado à outra pergunta, que é muito difícil a situação que a gente está vivendo. Porque para conseguir realmente bloquear a cadeia de transmissão, quando é uma vacina que bloqueia a transmissão, você precisa que a população esteja vacinada num patamar muito elevado, com mais de 80%, na verdade, para bloquear realmente a circulação, com mais de 90% da população vacinada. Enquanto essas informações estão circulando, qual a nossa esperança de que mais de 90% da população se vacine? Complicado. Então, acho que é isso. É um alerta, não é um impedimento, porque ainda assim as vacinas podem proteger contra os casos mais graves que vão acabar levando à morte dos pacientes, mas talvez, ainda não se sabe, não sejam tão boas para prevenir a transmissão. E aí tudo vai depender de quanto da população vai ser vacinada. Entendi, Viviane. Muito bom a resposta. Bom, então é isso. As perguntas acabaram. Qualquer coisa, se a gente receber alguma pergunta por e-mail, a gente passa para você, tá certo? Okay. Muito obrigada aí por ter respondido. Então, pessoal, nós esperamos, né, que todos aí tenham aproveitado ao máximo, porque a palestra foi extremamente enriquecedora, né? Agradecemos, então, pela oportunidade e temos certeza, né, que ela contribuiu muito para os tempos atuais, para tudo que a gente está vivendo, né? E agora, então, nós vamos liberar a lista de presença e também a palavra-chave, que a palavra-chave de hoje é anticorpos, tá? E para quem aí não conseguiu assistir ao vivo, né, a palestra ficará gravada, né? E tanto a lista de presença quanto também a palavra-chave vão ficar aqui disponíveis na descrição deste vídeo em até 3 dias. Não esqueçam, então, que nós estamos abertos, né? Então, podem nos enviar as dúvidas que tiverem, que nós encaminharemos, então, para a Viviane. Muito obrigada, pessoal, e agora eu passo a palavra para a Carol. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Carol, também sou da FCFRP e atualmente eu sou a presidente da Liga. E eu queria, em nome da Liga, agradecer a todo mundo que participou, seja ao vivo ou na gravação, e que interagiram com os palestrantes. E queria agradecer a Viviane, a todos os palestrantes que dedicaram um pouquinho do seu tempo para estar
estarem com a gente, contribuindo assim com o nosso crescimento, e principalmente por ser um tema bastante pertinente e atual para o momento que a gente está vivendo. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado o minicurso, e no final da semana a gente vai disponibilizar um feedback para que vocês respondam. Vai ser anônimo, para que vocês sintam à vontade para responder com sinceridade o que vocês acharam do minicurso, e a gente possa trazer palestras e aulas mais melhores e mais interessantes, de acordo com o que vocês quiserem. E, para finalizar, eu queria agradecer a todo o pessoal da Liga, que tem ajudado bastante no desenvolvimento desse evento, e eu espero que todos vocês tenham uma ótima semana. Obrigada, pessoal, obrigada mais uma vez, e boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada.